Procura aí, o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. No Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Procure o capítulo 26. E nós vamos ler a partir do versículo 36. 26, 36. Já se batizou, Ashley? Já? Vamos lá então. Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o versículo 36. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim, ó: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiou-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E nessa oração nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui. Fala poderosamente, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Eu quero que você olhe bem nos olhos dessa pessoa que está do teu lado, lá no fundo dos olhos dela, e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? E você também não converse com essa pessoa, preste muito bem atenção. O Senhor, Ele estava com os seus discípulos, já em Jerusalém, e eles participam da ceia, e dali o Senhor, Ele sai até esse jardim, chamado Getsêmani, um lugar onde sempre o Senhor saía para orar, mas dessa vez seria pela última vez. Ele já sabia que ali, naquela mesma noite, seria preso, seria julgado, açoitado e levado para ser crucificado. Ele levou alguns dos seus discípulos, e naquele lugar, amados, estava em agonia, estava aflito. Você já imaginou você saber que vai morrer? E aquela oração foi tão forte que ele, como homem, pede ao Pai que, se fosse possível, que ele não passasse por aquela situação, que se fosse possível, mas se não tivesse outra maneira de salvar a humanidade, ele iria passar naquele momento. E o Getsêmani, amados, significa o lugar do azeite. Ali, amados, naquele lugar haviam prensas para estar extraindo o azeite como esse aqui, ó. E o que isso tem a ver com o Senhor? Aqui, vamos ver aqui.
no capítulo 26 ainda, e o versículo 39. Procura aí, capítulo 26, versículo 39. Preste atenção isso aqui. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, aquele momento era um momento de aflição, um momento de angústia. E preste atenção nisso, amados. Pelo menos uma vez na vida, nós vamos passar por um momento muito feliz. Pelo menos uma vez na vida você vai passar por um momento muito feliz. O filho que nasceu, a faculdade, não sei. Mas também todos nós vamos passar por um dia de aflição. Pastor, quase o coração saía pela boca, não é assim que a gente fala muitas vezes? Porque ele sabia que iria morrer. E há algo aqui, amados, que somente Lucas, por ser médico, ele vai chamar a atenção. Vamos até o Evangelho de Lucas. Você está no Evangelho de Mateus, vai passar mais um livro, o Evangelho de Marcos. O próximo livro é o Evangelho de Lucas. Ele vai falar sobre esse momento, só que ele vai chamar a atenção um ponto importante. Evangelho de Lucas, capítulo 22 e o versículo 44. Quem já encontrou aí? Evangelho de Lucas 22, versículo 44, amém? Diz assim, e posto em agonia, orava mais intensamente. Essa palavra aqui, amados, agonia, vem de agon, uma palavra grega, que significa lugar de disputa. Então a agonia, amados, é um conflito, é uma luta, que às vezes nós temos com nós mesmos. Às vezes você não quer fazer algo que você faz, ou você está em uma grande dúvida, está em um desespero. Era dessa forma que ele estava. Ele estava em agonia. E a continuação do versículo diz, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Olhe para mim aqui. Ele não estava preso ainda, não estava sendo açoitado ainda, mas o seu sangue começou a ser derramado ali. Naquela grande aflição, ele estava tão aflito naquela sua oração, amados, que o seu clamor ao Pai, ele começou a suar gotas de sangue. E somente Lucas, ele traz esse relato. Por quê, pastor? Porque Lucas era um médico. Esse fenômeno aqui, amados, se chama martidrose. Isso existe, pastor? Existe sim. Em casos de naufrágio. Já imaginou você estar dentro de um avião e você sabe que aquele avião vai cair? Vamos dizer que você está no corredor da morte. Quando a pessoa está em um lugar como esse, ela perde o seu nome, não é mais chamada pelo nome, ela tem um número. Aqueles guardas naquele presídio chamam ela de condenado número tal. Ela não tem mais contato com a família. O contato que ela tem, há um vidro mais grosso do que esse. Ela fala, mas não tem um contato físico. Aquela pessoa ali, ela espera apenas o dia da sua morte. Pode haver recursos? Pode sim, do advogado. Às vezes o próprio governador pode recorrer por ele, mas quando está já decretada a sua morte, ele sabe o dia que vai morrer. Meu amigo, então é uma aflição tão grande que essa pessoa ela pode sentir o mesmo que o Senhor Jesus, ele sentiu. Preste atenção, foi a partir dali, amados, que começa o Senhor a derramar o seu sangue. A partir dali ele é preso, depois é açoitado, mas foi no Getsemane, amados, que ele começou a derramar o seu sangue. E por que no Getsemane? Como eu falei para você, aquele lugar é de onde se extraía
o azeite. Aquela pessoa vinha com um saco de oliva, naquele grande jardim. Já imaginou você trabalhar em um jardim, com aquela brisa? Ah, pastor, seria muito bom. Pois é. Então eles vinham e havia ali uma prensa. Uma prensa, amados, era uma pedra redonda, bem grossa. Vinha uma pessoa de um lado, a outra pessoa do outro. E eles colocavam ali aquelas olivas. Aquela primeira extração, amados, era a extração de primeira qualidade. Com certeza aqui no Ceará você já ouviu. Quando você vai pedir caldo de cana, quem já ouviu? Já tomou um caldo de cana? Ele pega a cana, aí passa por aquela prensa, é ou não é? Aí sai o caldo. Mas ele fala assim, peraí, essa cana aqui ainda pode ser aproveitada. Aí não tem que passar de novo? Pronto. Aí depois ele ainda dobra a cana, aí passa de novo. Então aquelas olivas não tinha só uma passagem. A primeira passagem era a oliva que saía o azeite de primeira qualidade para a casa do Senhor. Vamos dizer que seria esse. Amém? Essa primeira prensagem, preste atenção, seria usado para a luz no santuário que não podia se apagar. Na casa do Senhor, mas havia lâmpadas que não poderiam apagar nem de dia e nem de noite. Quem cuidava daquelas lâmpadas eram os sacerdotes e os levitas. E qual era o combustível? Não tinha eletricidade. Combustível é o azeite de primeira classe. Era aquele primeiro azeite. Quem está entendendo até aqui? Onde o Senhor, ele também foi espremido, amados, naquela sua oração. Ele foi espremido e saiu dos seus poros, saiu água e sangue. Ele sabia, amados, que a sua missão estava no fim, mas foi a parte mais difícil, irmãos, morrer em uma cruz. Pronto, então essa é a primeira parte. Depois, esse mesmo óleo, óleo sagrado da unção dos sacerdotes e reis, aquele azeite de primeira qualidade. E também era usado para a purificação dos leprosos já curados. Então era separado aquele azeite. Aí tinha que fazer o que agora? A segunda prensagem. Como é que ela é feita a segunda prensagem? Preste atenção, Depois era levado por operários para uma prensa escavada na rocha, e eram postos sacos de pedra por cima. O azeite de primeira qualidade já está como? Já está separado. Agora vamos para a segunda prensagem. E mais uma vez era prensado aquele azeite com uma força ainda maior. Esse azeite agora era de segunda qualidade. Para quê, pastor? Olha aqui, vamos lá. Fabricação de pães. Procure aí, amados, o primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, no capítulo 17. Agora é no Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Quem se lembra, mas daquela mulher viúva que o profeta pediu a ela para ela fazer um pão para ele, um bolo para ele? Vamos ver qual foi a resposta dela aqui. Primeiro livro dos reis, capítulo 17 e o versículo 12. Então foi ali, amados, onde primeiro o Senhor derramou o seu sangue, naquela grande pressão. Não sei se você já viveu um momento pressionado assim. Realmente é muito ruim, é muito angustioso. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Ela diz assim, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Compreendeu? Era esse azeite aí, o azeite de segunda qualidade, que a pessoa usava em casa para fazer o pão. Vamos dizer que ali haviam padeiros. Aquela pessoa que era o proprietário daquele lugar,
que fabricava o azeite, ele vendia também para os padeiros. Olha, eu quero comprar o azeite para fazer o pão. Naquela época também as pessoas fabricavam o próprio pão em casa também. Então comprava aquele azeite de segunda qualidade. Para que também era usado? Para acender as candeias de casa. Não sei se você é do tempo, amados, que a gente usava no querosene mesmo. Não era assim que a gente usava antes? Ah, pastor, usava o querosene para acender a lamparina. Quem tinha uma lamparina aqui? Naquela época era o azeite que usava. Em terceiro lugar, para servir de remédio. Lembra do apóstolo Tiago? Ele fala para os irmãos ungir as pessoas com óleo e orar por elas. Que óleo era esse? O óleo do azeite. Então essa seguia a segunda prensagem. Pastor, mas teria a terceira prensagem? Sim. Só que esse agora, a qualidade já era de terceiro lugar. E esse azeite agora que era prensado, seria apenas para a fabricação de sabão. Então vamos dizer que aquela pessoa tinha uma fábrica de sabonete. Então esse azeite, amados, de terceira qualidade, era também reservado. Deixa aqui de lado, esse aqui já está reservado por fulano. O fulano já nos comprou essa quantidade aqui, mas era de terceira qualidade. O valor já seria bem reduzido. Quem entendeu isso aí? Então, por que nós comparamos também tudo isso ao Senhor? Porque, amados, Ele é a luz do mundo. Ele nos cura como aquele remédio. Ele que vem trazer luz em meio às trevas. Então, por que o Senhor, logo no jardim do Getsemane, Ele vai derramar em primeiro lugar o seu sangue? Seria já um prenúncio da sua morte. A importância que teria o sangue do Senhor. Vamos ver aqui, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento, no capítulo 53. Olhe para mim aqui, olhem todos para mim, olhem todos para mim. Nós falamos na sexta-feira que no Antigo Testamento, quando a pessoa ela praticava um pecado, ela teria que ir até a presença do sacerdote e oferecer um animal para ser sacrificado, o sangue daquele animal. Mas irmãos, preste bem atenção, aquele animal que era sacrificado, ele não estava ainda morto, ele estava ainda vivo, irmãos. Então aquele sacerdote trazia aquele carneirinho. Por que é um carneirinho? Porque ele é muito, amados, puro. Você coloca a faca no pescoço dele, para ele não está acontecendo nada. Aquela pessoa apresentava aquele animal que seria sacrificado no lugar dela, o sangue daquele animal. O sacerdote pegava aquele animal, aí vinha com a faca aqui no pescoço dela, ó. O animal ainda estava vivo, aquele sangue ainda era morno, que era descido, aspergindo, que cobria o pecado. Mas eu pergunto para você, aquela pessoa que levava aquele animal para ser sacrificado, depois daquele ritual, eu pergunto para você, mudava alguma coisa na vida dela? Nada. Acho que ela já saía dali pensando, ah, meu amigo, quando eu pecar de novo, vou ter que comprar outro animal? Imaginou, irmão, se cada pecado que você cometesse, você tivesse que comprar um animal para trazer aqui, para sacrificar? Ah, pastor, eu ia trabalhar só para comprar animal. E o trabalho que ia dar aqui? Mas esses sacrifícios, amados, eram apenas figuras daquilo que havia de vir. Por isso que o Senhor teria que ser sacrificado no nosso lugar. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Vamos ver aqui, ó. Quem fala isso é o profeta Isaías, aqui, ó.
capítulo 53 e o versículo 4, ó. Quem encontrou? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Diz assim, ó: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que diz, ó: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e olha, ó, e moído pelas nossas iniquidades. Você lembra o quê? Você lembra daquelas azeites que eram moídos, que eram triturados ali. Então a Bíblia diz que daquela mesma forma foi que o Senhor, Ele teve que passar. Foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, aquele sacrifício, amados, Ele teria que fazer. Não teria outra maneira, amados, de salvar a cada um de nós. Então o sangue do Senhor, Ele tem todo esse poder de curar, de restaurar, de salvar. E aquela sua oração em um momento de agonia, como a pessoa que ela vai fazer uma prova em um concurso, você pode não ter medo, mas o frio da barriga dá. Então nós temos que confiar no Senhor. A aflição, há momentos, amados, como a Bíblia diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor, Ele derramou gotas de sangue. A palavra diz que quando você é lavado por esse sangue, você vai ter direito à vida eterna. Mas só tem direito à vida eterna aquela pessoa que passa por essa experiência de ser uma nova criatura, de mudar o nosso pensamento, como eu falei para você. A pessoa que simplesmente sacrificava o animal, que passava por aquele ritual, da mesma forma que ele entrava, ele saía também, não mudava nada no seu coração. Vamos ver aqui, Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos ler pelo menos um versículo, e vamos fazer essa oração, amados. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o sangue de Jesus Cristo venha nos curar nessa noite. Ele pode curar uma enfermidade física, Ele pode curar uma enfermidade na alma, a dor da alma, irmãos, a dor da culpa, a dor do pecado, dói mais, amados, do que uma dor física. O Senhor, Ele pode tirar essa dor de você. Somente Ele pode fazer isso, porque Ele viveu essa dor. Ele teve que passar essa dor por você, para que você não precise passar mais por isso. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15, ó: ficarão de fora, está repreendido, vamos lá, ficarão de fora, está repreendido, os cães, deixa comigo agora é comigo, você vai dizer só quando eu disser ficarão de fora, você diz está repreendido, aí eu continuo, vamos lá, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amados, eu sei que você não quer ficar de fora, eu sei que você quer entrar na cidade santa, mas só entra nessa cidade, amados, só tem direito à salvação aquela pessoa que passa por essa experiência de ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue, amados, que começou a ser derramado ali no Getsêmani. Depois o Senhor foi preso e já começaram os açoites, a presença de Pilatos. Depois ele foi à presença de Herodes,
Herodes humilhou ao Senhor. E depois ele foi levado para a Fortaleza Antônia, e de lá ele seguiu pela Via Dolorosa. E o sangue sendo derramado em cada lugar desse. Cada lugar desse, amados, tinha sangue do Senhor. Ele foi moído. As chicotadas, amados. Cada chicotada, aquela lançada nas costas, sai um pedaço lá das suas costas. E o sangue escorria. Então naquele lugar, dizem os estudiosos, eruditos, que aquela cruz que ele carregou tinha 70 quilos, meu amigo. 70 quilos, já imaginou? As costas todas já perfuradas, e aquela cruz enorme nas suas costas, e você tinha que percorrer alguns metros. E eu vou falar quantos metros aqui durante esses estudos. Nós vamos falar aqui quantos metros o Senhor ele teve que andar lá da Fortaleza Antônia até o Gólgota. E lá no Gólgota, amados, quando chegou lá no Monte da Caveira, no caminho ele caiu pelo menos 3 vezes. Alguém teve que ajudá-lo, mas lá no Gólgota colocaram ele na cruz, meu amigo, e viam aqueles pregos enormes. Cada martelada era sangue que escorria. Ele foi moído, irmãos, cada gota do seu sangue. Mas esse sangue, amados, que nos dá direito à vida eterna. É esse sangue, amados, que nos dá direito à salvação, nos limpa dentro de você, retira de dentro de você o mal. Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade espiritual. Pastor, não oro mais. Pastor, não tenho mais intimidades com o Senhor. Amado, só o sangue de Jesus que pode te curar. Mas você tem que querer sobre a tua vida, para que Ele venha te curar nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé então. Fique de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.